E antes da gente começar, deixa eu fazer não uma propaganda, mas um convite a você que quer cuidar muito bem da sua saúde. Eu quero te convidar para conhecer a Clínica Divinamente. A clínica aqui do Divinamente, profissionais que amam Jesus, cheios do Espírito Santo e que são muito competentes. Então, se você quer cuidar bem da sua saúde, seja da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde nutricional, da sua saúde inteira, integral. Então, vem conhecer os profissionais da Clínica Divinamente e eu tenho certeza que vão te abençoar muito. Então, o link vai estar aí na descrição para você conhecer. E hoje a gente vai falar muito de saúde, vai falar sobre como as palavras afetam a nossa saúde e podem nos curar ou nos adoecer. E eu tenho um convidado muito especial, muito especial. Tava ansiando por esse papo com esse amigo tão querido. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado também. Lucas Paulo, pastor, amigo, irmão, prazer, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Estava até falando com a minha esposa, eu acompanho o Jesuscope desde a época da página do Facebook. Me lembro de estar rolando ali a fanpage, eu acho, né? E é uma grande honra, Isso aí é pros dinossauros mesmo, pros antigos, né, cara? No tempo acompanhar o Facebook do Jesuscope hoje em dia. Verdade, me senti muito velho quando eu pensei nisso, inclusive. Mas é uma honra muito grande, né? O testemunho daquilo que Deus tem gerado através dessa família aqui. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui, estar com você. Finalmente. Que honra, que honra. Eu já acompanho a Igreja United. Para quem não sabe, o pastor Lucas Paulo é pastor da Igreja United em São Paulo. Sim. Fica ali na... A gente está no bairro do Bela Vista. No bairro do Bela próximo Vista. ali, Avenida Paulista. E é uma igreja que estava comentando aqui com você nos bastidores, que sempre que ouço falar, são palavras muito positivas. Que legal. Com muitos elogios. Que legal. Eu queria te parabenizar e te agradecer pela contribuição à igreja, ao corpo de Cristo, pelo que tem feito lá, tem saído de É uma lá. honra, é uma honra. Hoje nós somos 11 comunidades locais, né? Somos 10 no estado do Rio. E em São Paulo nós somos a primeira igreja United fora do estado do Rio. Que legal. E é uma honra ouvir, né, dizer desses testemunhos, não só da nossa comunidade aqui, tenho certeza que irmãos de outras comunidades também têm tido essa honra e oportunidade de ouvir falar, né, daquilo que Jesus está fazendo através de nós. E eu fico muito feliz. E você também tá dentro desse contexto da saúde mental, porque a sua mãe é psicóloga, né? Verdade. Eu conheci sua mãe lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Faz um trabalho lindo lá na igreja, com psicólogos dentro do contexto da igreja. Então, esses dois assuntos aí, palavra de Deus, confissão, a forma como a gente fala e a saúde fazem parte da sua vida já há bastante tempo, né? É familiar para mim. Minha mãe, ela sempre trouxe a aplicação de princípios bíblicos, né? Principalmente depois da conversão dela, obviamente. Paralelos àquilo que a psicologia estuda, né? Então, realmente eu fui influenciado por esse ambiente, ainda sou pela vida dela. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, porque quando eu falei que ia falar com você aqui, ela falou, meu Deus, vai falar com o Jonathan, leva um abraço pra ele. E trago esse abraço dela aqui pra você. Que legal, que legal. O abraço, a gente aproveita aqui pra dar um abraço, mandar um abraço pra ela, pastor Henrique, toda a galera lá da Ednis de Campo Grande. Mas, meu amigo, me conta, antes da gente entrar no assunto da confissão, como foi a sua confissão por Cristo? Como foi o seu encontro com Jesus? Quando foi? Como foi? Eu gosto de contar essa história porque, especialmente, Jesus me encontrou no meu barquinho, né, dentro da minha casa. Não foi através da minha família, não nasci num lar cristão, mas houve um momento, inclusive eu jogava futebol, estava de férias na casa dos meus pais, de férias da temporada. Eu acordei pela manhã um dia e eu vi um barulho vindo da lavanderia da casa dos meus pais. Eu achei que não tivesse ninguém em casa, porque meus pais de fato não estavam lá. Eu chego lá, tem um homem consertando a máquina de lavar deles. E esse homem pregou o evangelho pra mim. Nesse dia eu confessei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Aquela confissão marcou minha vida pra sempre. O técnico da máquina de lavar. Ele estava lá como um missionário disfarçado Missionários disfarçados de técnicos. Exatamente. E aquele dia mudou minha vida pra sempre. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Passou um tempo até que eu realmente passasse pelo meu processo de conversão, porque na época eu não tinha igreja local. Ele falou pra mim assim, procura uma igreja. Então eu volto pra Marília, na época eu jogava em Marília, no clube ali. Comecei a procurar igrejas locais e frequentar espontaneamente, assim. Mas não criei vínculos, né? Tão expressivos, até porque eu jogava fim de semana, então eu não conseguia frequentar tanto a igreja local no domingo.
Mas depois, quando eu paro de jogar, volto para Campo Grande. Então, mais uma vez, Jesus foi atrás de mim. Dessa vez, eu estava malhando na academia. E um homem começou a Não pregar era o evangelho malhando pra mim. trigo no lagar igual o Gideão. Era Não, malhando não. Eu músculo tava na academia. tentando construir músculos. Então, mais uma vez, um evangelista de Deus, um cristão ali, começou a falar pra mim de Jesus. Eu, cara, já creio nesse Jesus. Ele falou, pois bem, vamos lá. Meu filho pastoreia um grupo de jovens na igreja. Vamos lá. Eu fui. Pai do Henrique Maia lá em Campo Grande. Então foi onde a gente, né, eu passei pelo meu processo de conversão, já conheci minha esposa. E um tempo depois ela também se conectou nesse mesmo lugar e assim foi. Nossa trajetória inicial foi nesse lugar. Legal, que lindo. E aí foi tudo muito rápido, né? Porque você é jovem. Obrigado. Tem quantos anos agora? Me sinto assim também, mas eu tenho 31. 31. Eu sou jovem, realmente. Bem jovem. Realmente, mas esse processo todo da conversão aconteceu quando eu tinha 21 anos. Sim. De 20 para 21. Foi 2013, assim. Então, nós servimos durante 7 anos na Igreja Verbo da Vida, que foi o ministério onde nós nos conectamos nessa época que eu falei. Lá fizemos o seminário teológico Rema, ficamos por 7 anos lá servindo, foi onde também o Senhor nos levantou para liderar na comunidade. Então no ano de 2020 nós nos conectamos à Igreja United, lá no Rio de Janeiro. Ficamos lá por 2 anos, passando por um tempo de preparação, não sabíamos qual seria o destino dessa preparação, né? Mas depois o Senhor nos trouxe para São Paulo, para a plantação da primeira Igreja United fora do estado do Rio aqui. Que legal. Muito bom. E aí, entrando no nosso tema, eu assisti uma ministração sua falando sobre o poder de confessar corretamente. E enquanto você falava, eu até lembrei de um texto, a carta de Tiago, onde ele fala sobre confissão. Ele fala, se eu não me engano, Tiago 5, né? Ele fala, confessem as suas culpas, os seus pecados a Deus para serem perdoados e confessem uns aos outros para serem curados. E essa é uma relação que a gente percebe na medicina, na psicologia. A cura, ela precisa de palavras, né? A saúde, ela precisa de falas. O perdão precisa de confissão a Deus. E a cura, ela precisa de confissão, ela precisa de fala também. E eu queria que você falasse como é que foi esse processo de descobrir o poder da confissão. Como é que você chegou nesse entendimento? Como Deus falou, como Deus foi ministrando isso ao seu coração? No nosso contexto de comunidade local, isso sempre foi uma ênfase muito, muito grande, assim, né? Nas igrejas locais que nós frequentamos, participamos, é uma ênfase importante também no seminário teológico que nós fizemos. E eu acredito que esse descobrimento, né, essa descoberta da importância da fala, ela de fato começa onde tudo começou, lá em Gênesis, né? Quando a gente olha para a forma como Deus decide criar as coisas, a Bíblia vai relatar que Deus disse: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Então, se nós tivéssemos apenas Gênesis 1 e 2 hoje aqui, e alguém nos perguntasse sobre esse Deus, a gente certamente poderia falar que uma característica dele é que esse Deus fala. E quando ele fala, acontece. Não à toa, quando depois de criar, ele cria o homem, né? Ele sopra essa essência no homem. Ele agora fala, nomeie. É Deus envolvendo o homem ali, né? Naquilo que Deus havia criado, né? E compartilhando desse mesmo princípio. Então, ao olhar para as escrituras, eu consigo enxergar aquilo que nos foi ensinado como uma ênfase, mas uma ênfase que está muito bem clara e definida, né, por ser algo importante para Deus. Não à toa lá em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, a Bíblia vai dizer que o poder da morte e da vida estão na língua. Né? E quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. Eu acredito que essa temática é uma temática muito importante para ser levantada no nosso tempo, porque eu vejo que muitas pessoas, no contexto cristão, desconsideram o poder das palavras. Então, eu acho que é uma temática muito necessária para a gente levantar nos nossos dias. Sem dúvida, sem dúvida. E você falando do chamado e da vocação de Deus para Adão, né, para o homem criado, essa responsabilidade de ser sua imagem, né?
E sendo imagem representante, representar a imagem de Deus. E Deus faz questão de dizer isso, né? A minha imagem é alguém que fala. Sim. Eu falo, então você vai falar e você vai dar nomes. E essa responsabilidade é tão grande, né? Que de tanta coisa que Deus poderia dar de ordens ao ser humano. E você até mencionou na pregação, né? Deus podia criar do jeito que ele quisesse. Ele é poderoso para fazer do jeito que ele quisesse fazer. E ele escolheu fazer por meio da fala. Das palavras. Sim. Então existe uma responsabilidade e um poder muito grande. E a gente não leva isso tão a sério quanto deveria. Realmente. Mas aí Jesus, ele volta a reafirmar esses princípios, trazendo ensinos aos seus discípulos, né? Por exemplo, Jesus, após dar aquela declaração que faz com que a figueira seque, né? Então depois os discípulos estão ali espantados com o que está acontecendo. Jesus para e ensina. Se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. E ali Jesus está comunicando, reafirmando a importância desse princípio. E Jesus, ele não disse se alguém sentir. Ele não disse se você ver condições favoráveis. Ele não disse se tudo cooperar, se tudo parecer que vai dar certo. Nem disse só se você pensar. Ele falou, se você disser. Mais uma vez aqui, a Bíblia está nos dando um ensino a respeito da importância da boca como uma ferramenta, inclusive para transpor montanhas e obstáculos que se levantam contra nós. Jesus, naquela travessia, ele decide levantar e dizer contra aquela tempestade. Então, o tempo todo, existe um envolvimento direto da fala com relação à fé. Paulo fala, inclusive, nós cremos, por isso falamos. Com o mesmo Espírito, nós falamos. Então, se o autor de Hebreus ele diz que o justo viverá pela fé, a fé ela é um elemento não apenas soteriológico na nossa vida. Não é apenas algo que veio para nos proporcionar salvação. Deve ser o estilo de vida. E se eu digo que creio, então a minha fala também deve estar alinhada com esse estilo de vida de alguém que crê. Se você com seu coração crer e com a sua boca você confessar. Até a salvação passa pela confissão. Romanos 10, 9 e 11 que você citou. Então, a importância disso é algo, assim, inquestionável biblicamente. Agora, será que a gente valoriza isso tanto assim? E eu penso que talvez a gente até entenda isso no conceito soterológico. Não, eu creio, eu confessei, publicamente eu confessei. Só que a gente não traz a devida dimensão para essa relação entre coração e boca. Entre o que eu creio e o que eu falo. E se houver desalinhamento entre o que eu creio e o que eu falo, isso vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, um monte de áreas da minha vida. Com certeza. É como se houvesse uma comunicação constante ali, um canal entre coração e boca, entre a fé e a fala. Total. Talvez o coração se acessa pela boca. Né? Não, total. Não. E aí tem um terceiro elemento que eu acredito que influencia diretamente nesse processo. Porque assim, eu entendo que a fala é importante para Deus. Eu entendo que aquilo que sai da minha boca tem poder de gerar morte ou gerar vida. Eu entendo a importância disso. Mas como é que eu alinho a minha fala? E aí onde eu acredito que entra um terceiro elemento que é primordial, assim. Que sem esse elemento a gente não consegue falar correto. Que é o ouvir corretamente. Por exemplo, se a gente pensar como uma criança aprende a falar, um bebê. Por que um bebê surdo, ele não aprende a falar da mesma forma que um bebê que tem uma audição perfeita? Porque ele não tem esse elemento base, primário, que faz parte do aprendizado da fala. Né? Então, quem é pai e mãe sabe, né? Se você fala, seu filho repete, porque ele aprende, ele tá como uma esponja desejoso por aprender algo, e aquilo que ele escuta, ele repete. E se os filhos dessa terra falam o que seus pais falam, por que os filhos de Deus muitas vezes andam confessando coisas desalinhadas ao que o seu Pai Celestial fala? Eu só encontro uma resposta para isso. Quando o filho pequeno, ele repete o que o pai fala, existe um elemento muito importante para que isso aconteça. Ele presta atenção nas palavras do seu pai. Ele está conectado, compenetrado, desejoso em aprender aquilo que o pai está falando. E se os filhos de Deus
não estão da mesma forma compenetrados à palavra dele, à Bíblia, ao que Deus diz, essa confissão não vai sair alinhada. Sim. Eu penso que esse ponto é um ponto, né, muito Então a gente aprende a falar ouvindo. Sim. Então, a partir do que eu ouço, isso define muito tem uma influência direta. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, aquilo, inclusive, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, olha só um paralelo interessante. Tudo começa, a cena da queda começa quando Adão e Eva dão ouvidos a quem não deveria. Vem a serpente e começa a falar algo diferente daquilo que Deus falou. Ao ponto deles cederem aquilo. Sim. E hoje, quando a gente fala isso diante de uma geração que tem uma influência muito grande de um relativismo pós-moderno, então as verdades absolutas chocam. E aí, acho que na verdade não é tanto assim. Você está sendo religioso demais. Mas a Bíblia é explícita acerca desse princípio. Sim. Então aquilo que eu escuto tem um poder direto para gerar fé ou incredulidade, ou crenças incorretas. E se eu escuto incorretamente, eu creio incorretamente, eu confesso incorretamente, eu vou naturalmente gerar esse ciclo que vai me proporcionar uma vida desalinhada daquilo que é de fato o propósito perfeito de Deus. Sim. E aí, até falando de doenças, né? Toda doença que parte lá do jardim, lá desse momento da queda, ali a doença entrou no mundo. Sim. Então, se a gente for falar da fisiopatologia da doença, de qualquer doença que a gente experimente hoje, a raiz dela é uma mentira que foi acolhida como verdade. Sim. Então, a mentira que eu, a partir de um momento, acolho como verdade, eu ouço aquilo. Sim. E aí, Jesus diz, né, que a verdade liberta. Então, por inferência, a gente pode concluir que a mentira escraviza. Sim. Que se é a verdade que liberta, é a mentira que aprisiona. Você deve receber tantas pessoas com dificuldade por terem associado as palavras que seus pais liberaram sobre eles como uma verdade absoluta, ainda que essas palavras fossem palavras de maldição. E pessoas vivem presas tantos anos em palavras que em um dado momento foram liberadas por pessoas que muitas vezes eram pessoas que essas pessoas confiavam. E a desassociação disso muitas vezes é difícil. Sim. Por quê? Porque ela foi abraçada como uma verdade no coração dessa pessoa. E a palavra, ela tem um poder de acessar um lugar de raiz no coração, né? De identidade no coração. A identidade é recebida por meio de palavras, né? Tanto é que Jesus ele é filho de Deus desde a eternidade. Mas no batismo há uma ênfase do Pai em confessar aquilo para o Filho, para que nós que somos pequenos cristos, que estamos em Cristo, possamos saber a nossa identidade a partir daquilo que o Pai falou para nós. Então, o Pai, ele dá identidade a partir do que fala para o Filho. E aí a gente até entrou nessa temática das doenças que podem estar… E aí, claro, toda doença vem desse… Qualquer doença vem desse episódio da queda, né? Mas isso se replica muito, sobretudo nessa nossa visão acerca da gente mesmo. E aí os transtornos emocionais, eles se aproveitam muito dessa estrutura da gente começar a acreditar em algo errado sobre nós. Uma distorção, a gente chama de distorção cognitiva. Uma crença nuclear que está deformada, que está… enfim, envolta em mentiras. E eu vejo um problema acontecendo nesse nosso adoecimento, que é a gente começar a dizer coisas sobre nós que não são o que Deus diz. E aí a gente está gerando algo. Exato. Eu creio que a confissão é o estágio final, né? Onde você está liberando. Mas nesse processo de escutar e crer, coisas podem descer para o coração de modo desajustado e você vai falar errado. Você vai falar errado, você está gerando algo que você vai viver de forma desalinhada. Então, propõe um caminho aí. Como que a gente… Vamos lá. Resolveria esse problema?
falar corretamente não é algo que se dá de forma aleatória, né? Uhum. Então a gente começa pelo ouvir. Eu gosto muito de ilustrar isso biblicamente a partir da história da mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. A Bíblia diz ali no Evangelho que ela já tinha gasto tudo que ela tinha, com muitos médicos, e ela não só manteve, a doença não só foi mantida, mas ela piorava ainda mais. E chega um determinado momento que a Bíblia diz que, então, tendo ouvido falar da fama de Jesus, o fato dela ter chego, né, convictamente para tocar em Jesus ali, foi um subproduto daquilo que ela ouviu. Ela ouviu falar de um médico que tinha algo diferente de todos os outros que ela já tinha passado. E assim, ela tinha muitos motivos para talvez não acreditar mais que ela pudesse ser curada. Imagina, o contexto social dela ali era um contexto muito de exclusão, né? Pelo significado da doença dentro daquele contexto. Que ela já tinha gasto tudo. 12 anos sofrendo na doença. Mas uma crença correta foi gerada nela a partir de algo que ela escutou. Algo que gerou fé. Que por sua vez gerou fé. Aquilo que a gente escuta gera fé, ou incredulidade, gerou fé no coração dela de que Jesus a curaria. Então, o primeiro ponto, ouvir corretamente. E aí eu quero levar isso de uma forma prática para o nosso dia a dia, porque isso passa pelos nossos relacionamentos, isso passa pelos nossos hábitos, por exemplo, como as músicas que nós escutamos. Aquilo que a gente escuta tem uma influência muito grande naquilo que a gente acredita. Por que tem tanta música chiclete? Sim. Os caras aprenderam a criar melodias que impregnam na nossa mente, ao ponto de você ouvir uma coisa e mesmo sem querer você começa a repetir. Então o ponto não é você, não, eu não vou declarar coisas erradas. O ponto é, você precisa escolher ouvir coisas certas. Né? Eu tava ouvindo esses dias. Nunca é neutro, né? Não é neutro. Você precisa escolher ouvir certo, você precisa escolher ter zelo com aquilo que entra no seu ouvido. Eu ouvi esses dias um grande nome da música brasileira falando algo que me chamou muita atenção. Ele estava falando a respeito de uma música de sua autoria, uma música muito conhecida, que eu tenho certeza que todas as pessoas aqui já ouviram em algum momento, em algum lugar, essa música. E ele mesmo auto-intitula essa canção como uma carta suicida. E ele diz que ele fica impressionado como as pessoas cantam essa música com tanta vibração no show. E ele fala, será que as pessoas não estão entendendo o que elas estão cantando? O autor da música. Então, assim, quando a gente traz isso para o nosso contexto, existe a polêmica, a música é secular, não é esse o ponto. O ponto é, você sabe filtrar o que você está consumindo com o seu ouvido? Porque daqui a pouco você vai estar confessando. E você vai estar ou confessando morte ou vida. Eu não acredito nisso, eu não creio. Mas você está ouvindo. Se você está ouvindo, já está gerando algo dentro de você. Está gerando algo dentro de você. Por exemplo, tem pessoas que, após se converterem, têm dificuldade de parar de falar palavrão, por exemplo. Por quê? Porque essa pessoa muito ouviu. Ela não quer falar palavrão. Ela às vezes até entendeu depois da conversão. Cara, isso aqui não é mais pra mim, não condiz mais, né? Entendi que palavra torpe não deve fazer parte do meu vocabulário. Mas escapa. Escapa por quê? Tá muito cheio. Ela ouviu muito. Então não tem como ser neutra. É realmente isso que você tá falando. Então, escolher o que escutar. Esse é o ponto mais determinante, assim. E depois de você ouvir corretamente, naturalmente você vai precisar fazer o que Jesus disse. Fale. Fale aquilo que você acredita. Fale aquilo que o seu coração está cheio. Libere as palavras, porque as suas palavras carregam poder. Tiago, você citou Tiago falando sobre o poder da confissão, né, para sermos curados. Tiago também fala sobre o poder da língua, no sentido de que se nós pudéssemos controlar a língua, nós seríamos perfeitos, ele fala isso. E aí ele vai fazer alguns paralelos, como um freio na boca do cavalo, e ele vai falar da língua como um leme para guiar um navio. Que a língua, ela se equivale a um leme para guiar um navio. Que embora seja muito pequena, ela consegue dar direção para um grande navio. Ou seja, nós precisamos escolher falar hoje, pela fé, aquilo que a gente quer ver acontecer diante dos nossos olhos. A gente precisa escolher falar hoje aquilo que eu quero ver amanhã.
E esse é um ponto muito importante para o cristão. Se cremos, falamos. Então, eu entendo que essa etapa também é uma etapa que precisa de intencionalidade. Sim. Porque uma crença correta, ela precisa culminar numa fala correta. Então, uma crença que não gera uma fala é uma ela crença… Ela está sendo limitada de tal modo, né? A gente fala muito hoje da crença limitante. A gente tem a crença limitada também. Que é a que não se expressa em fala. E às vezes isso não acontece por quê? Porque você não entendeu ainda o quanto a Bíblia é explícita em falar para você falar. Sim. Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, inclusive irem agora para o mundo todo, fazer as mesmas obras que ele fez, e Jesus veio desfazer as obras de Satanás, ele dá autoridade para usar o nome dele. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E os discípulos entenderam isso. Né? Pedro e João lá na porta do templo, tem um aleijado. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Então aí a gente chega nessa etapa, né? Eu entendo que a parte primordial é ouvir, mas a gente precisa aprender a liberar também. E nas nossas relações, isso é tão importante, sabe? Porque seja na nossa relação de amizade, na nossa relação comunitária, uma parte importante do que é ser igreja é encorajar uns aos outros. Sabe? E você… Com certeza você tem essa experiência a cada domingo que a gente está na igreja, né? De ver uma pessoa, ou às vezes de sermos nós mesmos, chegando na igreja num dia, talvez com alguns dilemas, com algumas questões, mas você recebe uma palavra de encorajamento. Então, liberar palavras de encorajamento no outro, alimentar o outro com a palavra. Por que a relação comunitária ela é tão importante para nós? Por que o online não é exatamente como o presencial? Porque nessa relação presencial, onde você olha no olho do outro e você pode liberar uma palavra para alguém, a palavra que essa pessoa sabe, a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir precisa ser algo constante, né? Exato. E que tipo de coisas que você vê, aí falando de experiência talvez de gabinete pastoral e de vida, palavras que a gente fala que não deveria falar e que não são palavrão, mas que de alguma forma estão deformando a vida dessa pessoa. Vamos lá. Eu entendo que o princípio é falar qualquer coisa que não condiz com aquilo que Deus diz que você é, com aquilo que Deus diz que você tem, com aquilo que Deus diz que você pode. Por exemplo, a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Na cruz do Calvário foi manifesta uma obra de redenção capaz de redimir perfeitamente o nosso espírito, mas também capaz de tocar os nossos corpos. Obviamente, essa redenção plena no nosso corpo vai acontecer na glorificação dos nossos corpos. Mas se eu creio, pela fé, que Jesus também me curou na cruz do Calvário, eu não vou desejar, ou deveria ter esse filtro de não declarar com as minhas palavras, aquilo que não condiz com essa realidade de cura. E não é sobre negligenciar, não é sobre negação, não é sobre negação. A mulher ali do fluxo de sangue, ela não começou a dizer, tipo, não, eu não tenho essa doença. Eu rejeito essa doença aqui, eu não tenho. Eu serei curada. Então, ela preferiu liberar. A Bíblia diz que ela dizia. Ela dizia, ou seja, algo que denota uma ação constante. Ela dizia, se eu apenas não é ela tocar… Disse. Não ela disse, ela não falou uma vez. Fazia parte, denota uma ênfase de uma coisa que era contínuo para ela. Ela dizia, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. E eu vejo que nesse aspecto, por exemplo, muitas pessoas tendem a se apropriar, ainda que creia que Jesus ele tem poder para curar, que ele nos curou há 2000 anos atrás e que eu posso provar da manifestação dessa cura tocando meu corpo agora. Ainda que creia nisso, prefere se apropriar com as suas palavras, mas da minha doença, seja qual for a questão, seja qual for a patologia, da minha doença do que da minha cura. Entende? Da mesma forma, relações econômicas do nosso tempo, as estatísticas, a economia pode dizer uma coisa sobre um relatório financeiro sobre você, mas se você crê que Jesus ele também morreu na cruz do Calvário para que você tenha uma vida abundante, uma vida que não tenha falta, assim como Paulo fala aos Coríntios sobre o propósito da prosperidade ali, para que você tenha, Deus ele é capaz de te abençoar em tudo, em
todo o tempo para que você tenha ainda muito mais para ter com quem repartir. Ou seja, essa é uma declaração clara a respeito da vontade de Deus para mim. Ainda que diante dos meus olhos o que eu estou vendo não seja possa ter isso, fartura ou necessidade, mas eu sei. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Uma coisa muito interessante. Paulo e Silas também entenderam isso. Eles estavam presos. Mas quando eles decidem começar a cantar louvores ao Senhor, olha que poderoso isso. Eu sempre fico, meu Deus, toda vez que eu penso nisso, isso toca o meu coração de uma forma muito especial. Eles estavam acorrentados. Eles estavam presos. Mas eles sabiam que não tinham tirado deles a arma mais poderosa de um crente. A boca. Eles começaram a cantar. Eles começaram a entoar louvores a Deus. E o que acontece? As portas da prisão se abrem. E o mais chocante, eles não fogem. Eles não fogem porque, de fato, a condição deles já era uma condição de liberdade. Eles não precisavam fugir, eles já eram livres. Entende que eles estão diante de uma circunstância que diz ao contrário, mas dentro deles existia uma crença, uma convicção diferente. E eu acho que é esse o ponto que precisa nos levar a confessar diferente. A confessar diferente daquilo que a gente está vendo, mesmo que pareça que o cenário não vai de nenhum modo nos favorecer. Porque se não for para falar pela fé, nem precisa ser crente, cara. Exato. Se a fé não toca o que eu falo, não faz sentido, né? Eu acho interessante quando Paulo fala lá em Efésios 4, né, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele fala apenas a que for útil para edificação, Sim. de acordo com a necessidade, Sim. e que transmita graça àqueles Sim. que ouvem. Então, cara, se não é para falar algo que edifica, Sim. que é necessário e que transmita graça, Sim. nem fale, né? Fica Porque na tua. vai destruir, vai ser torpe para... É verdade, vai causar destruição. E é o mesmo princípio, poder para morte e para vida. Exato, não cara. tem meio termo. E a gente até talvez associe esse fator inibitório. Não posso falar o que é, por exemplo, uma mentira, um pecado, Sim. um palavrão. Eu não posso fazer o componente mais inibitório, não falar. Tá. Mas a gente não valoriza tanto esse componente positivo do falar. Sim. O que eu falo e que modifica tudo. Porque eu acho até, e aí eu percebo no consultório, percebo atendendo, né? Como que a gente é muito rápido em falar mentiras sobre a gente mesmo. Sim. A gente se identifica, dá identidade pra gente a partir do que a gente sente. Então, a partir do que a gente fez, ou a partir do que a gente tem, que é o que você estava dizendo aí, né? Eu começo a dizer, eu sou ansioso, eu sou depressivo, é como se eu estivesse dizendo, a minha identidade é o que eu tenho. É isso. E você tá dizendo pra si mesmo. Exato. A boca mais próxima do teu ouvido é a tua. Quando você fala, o que acontece? Algo tá sendo gerado. Exato. Fé vem pelo ouvir. Eu tô falando, eu tô crendo. Eu tô falando, eu tô crendo. Eu me lembro de um momento, só fazendo um paralelo. Um dia eu cheguei no hotel, tava fazendo essas conferências loucas da vida. Fui receber uns amigos convidados. E fui levar no hotel. Eu tava muito cansado. Eu tava exausto. E eu cheguei pra fazer o check-in deles no hotel. Sabe, né? Fazendo conferência, fica dia sem dormir. Fiz o check-in deles e tava conversando com o atendente. E ali me veio uma brecha pra eu começar a pregar o evangelho pra ele. Eu tava com dor de cabeça, eu tava exausto, mas eu comecei a pregar o evangelho. Algo começou a ser mudado em mim. Eu saí daquele momento ali de pregação para aquele cara numa madrugada. Eu tava quase 3 noites sem dormir. Eu saí mais vivo do que nunca. Sim. E eu me lembro da passagem onde Jesus está pregando para a mulher samaritana. Os discípulos voltam com o alimento e ele fala: a minha comida não é essa. Eu me alimento de fazer a vontade do meu pai. Eu me alimento de algo que vocês ainda não estão entendendo o que é. Sim, sim. E aí eu pegando esse gancho, fazendo um paralelo, eu penso que tem muita doença nossa que é causada por palavras que a gente não deveria ter falado e falou. E a gente fala mentiras sobre nós, porque a gente ouviu e vai repetindo. Tipo, eu sou um imbecil, eu sou um incapaz, eu sou um fracasso, eu sou um fiasco. E a gente vai repetindo coisas e a gente acredita naquilo, fala, ouve.
Mas tem muita doença também que é porque a gente não falou o que devia ter falado, né? É por palavras que estão presas, porque não liberou, não né? liberei, porque eu não falei. Carrega mágoa, culpa, exato. Muitas coisas. E aí eu acredito que tem também uma relação direta da fala com a nossa ação correspondente àquilo que nós estamos falando. Porque se a nossa confissão ela não combina com a nossa ação, então a nossa confissão é vã. Ela é fútil. A nossa fé é só da boca para fora. Né? Como o Tiago também fala, fé sem obras é morta. Exatamente. Eu acredito que a gente chega no terceiro estágio importante para isso. A mulher, tendo ouvido falar de Jesus, ela passou a repetir que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Mas ela não ficou em casa. Ela foi até Jesus. Mesmo num contexto de exclusão, para a doença que ela carregava naquele contexto, ela vai no meio da multidão, ela enfrenta ali as barreiras sociais, as barreiras culturais, as barreiras religiosas. Ela toca no manto de Jesus. Ela age de acordo com aquilo que ela diz, crê com aquilo que ela estava confessando. E aí, eu acredito muito que, por exemplo, no fator que você disse, cara, a pessoa guardou, ela preferiu, mesmo sabendo que talvez ela deveria liberar perdão, preferiu não procurar essa pessoa. Ela preferiu talvez não passar por um momento constrangedor de liberar perdão sobre alguém. Então, eu acredito que aí a gente fecha, digamos que, essa tríade da confissão correta. Eu escuto corretamente. Então, eu passo a falar corretamente, mas eu também ajo de acordo com o que eu falei. De acordo com aquilo que eu tô falando. Muito bom, muito bom. Eu creio que é por aí. Muito bom. E interessante que a própria mulher, quando ela é curada, e aí Jesus para aquela multidão, existe um outro momento em que ela tem que falar, porque Jesus para tudo e fala, quem foi que me tocou? Uau, verdade. Não é? Ela tem que se expor ali. Ela tem que se expor, cara. E com certeza não foi fácil. Aquela mulher, naquele contexto, ela não poderia estar ali. Exato. Só que quando ela se expõe, Jesus olha pra ela e afirma coisas sobre ela. A gente tava conversando aqui, eu achei lindo o que você comentou a respeito das diferentes ênfases ali, da cura. Era uma cura completa, né? Completa. Porque o toque no manto curou o corpo dela. Sim. Curou a biologia dela, né? Parou o sangramento. Sim. Mas Jesus queria que, através da fala dela, da exposição dela, ele completasse aquela cura, curando agora as relações, devolvendo ela para a sociedade, curando o espírito dela, dizendo, você é uma filha, agora a tua fé te salvou, vai em paz. Né? Ele estava curando completamente, e isso envolve falar, né? Então, eu tenho percebido assim que muitas doenças nossas, e claro, nós não estamos generalizando aqui, né? Mas muitas doenças são palavras presas. É verdade. Então, tem uma frase, se eu não me engano, de Clarice Lispector, né? Que ela diz que muitas doenças são poemas presos em nós. Meu Deus. A gente deveria ter falado. Liberado. Não liberou, não falou. Né? É verdade. Esse poder de conversas difíceis. É verdade. Botar pra fora, falar. É verdade. Muitas ocasiões indesejadas por nós, né? De sentar numa mesa como essa, por exemplo, e tratar conflitos mal resolvidos. Quantas curas, né? Poderiam ser manifestas se as pessoas decidissem liberar aquilo que às vezes estão matando elas por dentro. Exato. Ou decidissem liberar a cura sobre alguém. Sim. Né? Ao invés de morte. Enfim, eu tocando nessas relações pessoais, eu passei a valorizar muito mais isso e a pensar muito mais sobre isso, exatamente pela forma como a minha filha influencia, né, o meu pensamento, de saber que aquilo que eu tô falando, ela tá repetindo, ela tá aprendendo, ela tá absorvendo. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias, a gente fala que ela parece bastante comigo, né? Embora tenha alguns traços da minha esposa também, ela tá ali. Ela parece mais comigo, eu acredito, tem mais traços meus. E às vezes a gente brinca, chama ela de Luma Paula. Que Luma é o nome dela e Paula meu nome composto, né? Paulo, meu nome composto, Lucas Paula. Então a gente fala, você é Luma Paula. Enfim. E esses dias a gente tá ensinando ela a falar o nome dela, né? E a gente fala, Luma Vilas Boas dos Santos. E esses dias a gente falou, Luma, como é seu nome completo? Ela falou, Luma Paula. Aí a gente, na hora, ele falou, não, pera, filha, seu nome não é esse, seu nome é Luma Vilas Boas dos Santos. Mas ela tá pegando algo, cara, ela tá aprendendo algo. Ainda que numa brincadeira, ela tá... Uma crença
uma fé, um tipo de fé está sendo gerado no coração dela, né? E o desejo é que nesse ambiente ela aprenda a respeito de um tipo de fé, né, que a salvou na cruz do Calvário, para que então ela também venha a levar essa mensagem adiante. Sim, muito bom, muito bom. E você estava falando, eu estava lembrando do texto de Efésios 5:18, que fala sobre o não se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fala desse encontrar uma completude. Eu entendo esse enchimento do Espírito como completar tudo que falta em mim, né? Sim. Esse encher-se do Espírito. E aí ele dá o caminho das pedras, né? Sim. E a primeira coisa que ele fala é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o que a gente tá falando um pro outro, porque é falando entre vós. Cara, o que você tá falando pra mim, o que eu tô falando pra você, tem tudo a ver com quão cheio do Espírito. Meu Deus. Ou quão embriagado nós estamos. Nós estamos, né? A oração é uma fala, né? Deus, ele escolheu se comunicar conosco também através da fala. Ele nos deu, nos rasgou o véu para que a gente pudesse hoje chegar e falar com ele, cara, sabendo que ele tá nos escutando. Talvez a coisa mais poderosa do mundo é a palavra. Com certeza, eu creio nisso. Deus escolheu criar dessa forma, então eu acredito muito nisso. E não apenas criou, como a forma de se comunicar conosco, né? E é o que você estava falando, Deus podia fazer de qualquer jeito. Sim. Ele é todo poderoso. Sim. Mas ele escolheu deixar para nós, como método de conhecimento dele, a sua palavra. Sim. Cristo é o verbo. O verbo que se fez carne. É impressionante, né? Tudo tá linkado, tudo tá associado. E tudo parte de quem Deus é. Se a gente vai voltando, cara, na verdade, tudo isso aqui está sendo dito porque Deus é assim. Deus é assim. E será que tem a ver com isso, o mandamento de não tomarás o nome do Senhor em vão? Porque esses dias eu estava até pensando, né, que o nome de Deus revelado a Moisés, o eu sou. Sim. E será que às vezes a gente não está usando o nome de Deus em vão quando a gente está dizendo eu sou alguma coisa que Deus não disse que eu sou? Uau, meu Deus, não tinha parado para pensar nisso ainda. Muito forte. Eu tô atrelando minha identidade a qualquer outra coisa que não é o que Deus disse. Exatamente. E assim, aí tem pessoas que vão falar assim, em momentos como esse. Já entendi então. Você quer copiar Deus, como se fosse uma prepotência da nossa parte. Eu vou copiar quem? Você? Eu vou copiar meu pai, né? Eu vou falar o que meu pai diz. Então assim, não é sobre confissão positiva, não é lei da atração. Não é PNL. Não é negar, não é PNL. Não é negar as circunstâncias, mas é não falar nada diferente daquilo que Deus diz que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso. Né? É não declarar sobre mim mesmo e sobre as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus qualquer coisa diferente daquilo que ele afirma. Sim. Né? Então, nós não fomos salvos em Cristo Jesus. Deus não nos dotou com a dádiva de termos a sua santa presença dentro de nós. Deus não nos deu um manual, o livro, né, da sua palavra, para que a gente hoje falasse, qualquer pessoa que assiste jornal fala. Entende? Repetir como um papagaio. Exatamente. Então, estamos nesse mundo. Não podemos e não devemos ser ignorantes acerca das coisas. Não vamos negar as circunstâncias, mas ouvindo da fonte correta, conhecendo o meu Pai, tendo uma relação íntima com Ele, decidindo zelar pelos meus ouvidos, eu vou ouvir corretamente. Então eu vou crer corretamente, eu vou decidir falar corretamente. Ainda que diante dos meus olhos, tudo diga o contrário. Muito bom. Eu vou escolher falar correto. Isso é viver pela fé. Muito bom. E não é sobre negar essa realidade, mas é sobre acolher uma realidade que supera essa realidade. E que já é no céu. E que já é real no céu. Nós oramos que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Deus está hoje tocando a terra através dos seus filhos. E falando através dos seus filhos. A palavra de Deus é liberada a partir do que a gente fala, né? Por isso criei, por isso falei. Cara, que poderoso isso. É muito profundo, então, né? É uma coisa prática, assim, pra mim, e que eu acho que a galera que tá acompanhando agora já tá percebendo isso. A gente não pode desperdiçar a palavra. Não.
tem que passar pelo filtro, né? E o que eu acho interessante é que Deus não nos deixou sozinhos nessa missão. Sim. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos dota também dessa preciosidade que é termos o fruto do Espírito em nós, né? Que nos dá, inclusive, a capacitação de termos domínio próprio, né? Mas nós precisamos ter essa sabedoria, olhando para a palavra revelada, de entender o processo, como isso se dá, né? Então, acredito que diante desses passos aí nós temos um bom trilho para aprender a falar de uma forma mais alinhada com aquilo que o nosso Pai disse. Então, a primeira coisa que, para quem tá falando, cara, preciso mudar. Primeira coisa é perceber o que você tá ouvindo, e o que você ouviu, talvez, né? O que você... Porque... Exatamente, porque às vezes as pessoas estão aí, como a gente falou, carregando crenças erradas, né? Crenças erradas acerca de alguma palavra que foi liberada sobre ela. Exato. E às vezes a gente até, como cristão, eu percebo isso, né? Agora eu não ouço mais, não assisto novela, não acompanho nenhum influencer assim que fala besteira, não ouço música que é muito ruim. Mas às vezes o problema não tá no que eu tô ouvindo agora. Às vezes o problema tá em coisas que eu ouvi ao longo da minha vida e que agora eu preciso ir lá e ajustar a verdade e substituir a mentira pela verdade. Não é tapar os ouvidos para o que acontece no mundo. A gente não. Jesus, quando ele ora ao Pai por nós, ele fala: eu não oro para que você tire ele do mundo, você tire eles do mundo, mas para que o Senhor os proteja do maligno. A gente, exatamente para um mundo de trevas que se faz necessária a luz. Então a gente está aqui mesmo, a gente vai receber influências só por estarmos aqui. Não é essa questão. Durante muito tempo foi enxergado que a vida cristã era ir para um monastério e se isolar do mundo. Não é isso. Mas entender qual é a sua fonte primária de alimento. O que você precisa escutar e ser intencional em ouvir. Você falou disso, de fonte primária, né? Na tentação, é justamente essa a tentação de Jesus ali. A primeira tentação… Exatamente. É você se alimentar de outra coisa que não a palavra de Deus. O diabo chega para tentar. E aí tem um ponto interessante, porque às vezes a gente recebe pessoas que estão limitadas na sua capacidade de resolver suas questões porque não conhecem a palavra e estão acreditando em palavras que não estão alinhadas com aquilo que Deus diz sobre elas. E que são pedra. O problema é quando Satanás conhece a Bíblia mais do que a gente. E ele sabe bastante. Porque ele vem para confrontar ali, ele vem para tentar Jesus com a palavra. E se a gente não conhece a palavra, a gente vai cair. A gente vai acreditar, tomaremos para nós palavras e crenças que não são alinhadas com aquilo que o nosso Pai fala. Interessante isso, né? Porque a tentação ali tem tudo a ver com a palavra, né? E aí Jesus faz a vitória sobre a tentação, essa primeira tentação… Respondendo com a palavra. Respondendo com a palavra e dizendo: eu me alimento da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu não tiver a palavra que saiu da boca de Deus a meu respeito aqui na minha boca, eu vou cair em tentação. E a tentação, por vezes, pode ser eu me definir de uma forma que eu não sou. De uma forma que eu não sou. E isso vai distorcer a minha vida, os meus relacionamentos. É o lemezinho te guiando para um lugar que não é o melhor. Muito profundo isso. Muito, muito profundo. Dá para estudar bastante esse tema, muito profundo. E aí, você falou sobre fé e palavra, esse circuito, né? Lembrei de um outro texto que tá lá em Efésios, acerca dos dardos inflamados do maligno, que o apóstolo fala pra gente combater com o escudo da fé. Será que os dardos inflamados do maligno não podem vir na forma de palavras? Totalmente. Totalmente. Quando, por exemplo, e isso pode acontecer pelas pessoas que estão mais próximas de nós, não necessariamente intencionalmente. Às vezes até por uma boa intenção. Por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui da vida de Jesus. Jesus, ele prediz a sua morte. Pedro se levanta dizendo ao contrário. Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Repreende ele ali. Porque ele reconhece o espírito que estava influenciando Pedro ali naquele momento. Então, não estou chamando as pessoas aí de endemoniadas, né? Mas, de fato, assim como nós construímos vida a partir daquilo que falamos, nós receberemos influência para falar aquilo que não condiz com as verdades de Deus sobre nós. Para quê? Para gerar morte. Né?
enfim. Se a gente não tá muito bem defendido E aí entra a defesa. fé, o escudo da fé. O escudo. E principalmente nessas relações mais íntimas, Sim. são as que a gente tem menos defesa, né? E são as relações onde nós temos mais ofensa também, né? Porque onde tem muito amor envolvido, tem mais chance de ter dor. Exato. Né? Os maiores traumas das pessoas são das relações onde os seus laços fraternais são mais fortes. Família, pai, mãe, irmão. Mas a partir do momento que a gente se apropria dessa armadura de Deus, do fruto do Espírito, se alimenta da palavra. Por isso que a gente volta sempre pro começo. O que a gente escuta? E aí, porque a partir do que a gente escuta, eu me aproprio de tudo isso. Eu entendo que Deus, ele afirma algo sobre o que eu sou, sobre o que eu tenho, sobre o que eu posso. Eu entendo que eu tenho o fruto do Espírito, eu entendo que eu tenho domínio próprio. Eu entendo que eu tenho uma armadura também para bloquear esses dardos inflamados sobre mim. Eu entendo que eu preciso zelar por aquilo que eu escuto. E naturalmente é um efeito em cadeia. Tudo vai se alinhar a partir do que a gente escuta. Pelo fundamento de fé, vir pelo ouvir. Cara, nós precisamos levar muito a sério as palavras que a gente fala. Demais. E as palavras que a gente ouve. E enquanto eu tô falando isso, eu tô acreditando mais nisso. Vou sair daqui mais crente a respeito disso. Sim, sem dúvida. E é interessante isso, né? Porque a fala… Tava até vendo um tempo atrás era uma pesquisa dessas de neurociência, né? Que é um tema que eu estudo. Falando que o seu cérebro… Quando você fala algo, ele entende que você fez aquilo. A área do fazer e a do executar é muito parecida. Nossa área da fala e a nossa área interessante. Do realizei. Então, eu falo muito uma coisa, eu até posso me convencer. E esse é o perigo da religiosidade, né? Porque o cara fala tanto sobre alguma coisa que ele se convence que é verdade. Fez aquilo ali, que é verdade. Pra você ver o tamanho do poder da fala. E aí, agora imagina a gente usando isso a nosso favor. Cara, eu vou começar a declarar o que Deus diz a meu respeito. Vou começar a confessar. É isso. A todo momento a gente tá construindo realidades com o que a gente fala. Com o que sai da nossa boca. E eu achei interessante o termo que você usou, confissão. Porque confessar é diferente de simplesmente falar. Sim. Eu acredito que tem muito a ver com o seu posicionamento diante da questão. Não é apenas sobre relatar um fato. É sobre falar, é sobre gerar algo a partir daquilo que você está vendo, né? É sobre a sua fala com fé. É como Jesus falando aos discípulos ali. Se você não duvidar no seu coração, você pode dizer, erga-te e lança-te ao mar. E aquele monte vai, né? Ele vai ser removido. Então eu acredito que é uma confissão que parte de uma convicção de que quando eu falo, algo está acontecendo, algo está sendo gerado. Então é uma confissão convicta, é uma confissão com fé. Assim como a gente impõe a mão sobre um enfermo para ser curado, assim como a gente impõe a mão sobre uma pessoa que está opressa para ser liberta, para um demônio ser expulso. Então eu acredito que é muito sobre esse posicionamento de fala de uma forma muito convicta, sabe? Sim. Então, é uma fala que vem de uma crença do coração. Sim, porque exatamente. Jesus até também, muitas vezes, exorta os fariseus, porque o coração tá longe dos lábios, né? Eles louvam com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Por isso existe a condicional de Paulo, quando ele fala aos romanos, a respeito da confissão para salvação. Se com o seu coração você crê e com a sua boca você confessar, você será salvo. Alguém que faz uma confissão apenas por algo que ela está ouvindo e repetindo, não tem efeito, porque é uma consequência tem que ser uma consequência de uma crença, né? Então, se você crê com seu coração, você fala com a sua boca. Isso ouvir, crer, falar. Ouvir, crer, ouvir, crer. Falar e agir de uma forma correspondente. Exato. Né? Então vamos fechar um circuito aqui pra galera ficar bem assim, sair daqui com um mapa. Bom, nós precisamos… Primeiramente, ouvir corretamente. Ter zelo com aquilo que entra no seu ouvido. Escolha melhor suas associações. Não é sobre se isolar do mundo, é sobre você escolher as pessoas que te influenciam de uma forma mais enfática. Escolha melhor as suas associações. Quem você vai… Já que você ouviu alguma coisa que foi…
Foi algo que eu não deveria, talvez eu não gostaria de ter ouvido, e não é a verdade de Deus sobre mim. Sim. Mas eu posso escolher agora o que eu faço com aquilo que eu vi. Se eu vou crer ou se eu não vou crer, né? Sim. Mas eu entendo que também é um alerta importante, especialmente para quem tá nos seus primeiros passos, sabe, de fé. Para quem acabou de nascer de novo, tá caminhando, buscando entender de uma forma muito primária os princípios da fé. Eu acredito que é muito importante uma atenção a respeito disso. Mais uma vez, não é sobre você se isolar das pessoas, mas você buscar associações que vão balancear isso e vão te gerar a fé, e vão te construir princípios importantes em você para que você possa ser alimentado de algo que vai lembrar você do escudo para você levantar quando você escuta alguma coisa que não condiz com aquilo que Deus diz sobre você. Então, escolha melhor as suas associações, busque selecionar aquilo que você escuta, inclusive de influência musical. Esse cantor que eu disse, ele falou assim, isso acontece, o efeito, né, das pessoas cantando uma música de morte de uma forma tão vibrante, sem nem se atentar ao que tá falando. Por quê? Porque existe um efeito da melodia. Ele fala assim, se você tem uma melodia boa, qualquer letra que você colocar, as pessoas vão cantar. É aquele efeito chiclete da música, que a música tem. Ah, você tá sendo religioso demais, meu irmão. Não é. É Bíblia. Se você olhar pra Bíblia, você vai entender a importância dessa relação do ouvir pra crer. E, consequentemente, falar. Então, selecione, sabe? Saiba filtrar, tenha sabedoria pra saber selecionar aquilo que entra no seu ouvido. Zelo, né? Não vai deixar que entrar qualquer porcaria pra dentro de você. Sim. Então, e questionar as crenças também, né? Porque eu posso estar acreditando sobre mim e sobre Deus e sobre o outro em um monte de mentira que eu ouvi. Sim. E aí vai precisar passar pelo filtro da palavra. Então, aí a gente volta no exemplo lá do filho, né? Se você não busca intencionalmente ouvir as palavras que o seu pai diz sobre você, você não vai saber repetir o que ele disse. Você não vai saber anular crenças incorretas que foram colocadas sobre você. Então, vai nesse interesse de ser uma esponja do seu pai. O quanto você está exposto às palavras do seu pai. O quanto você está dando ouvidos a ele. Porque se nós aprendemos a reconhecer a voz de Deus, nós nos alimentamos da palavra de Deus. As palavras do meu pai estão tão frescas em mim, que quando qualquer coisa contrária se levanta, eu levanto meu escudo. Eu só identifico a mentira quando eu conheço a verdade, né? Senão eu vou viver achando que a mentira é verdade. E aí o segundo passo, decida falar, decida liberar aquilo que você crê. Se você crê, então você tem que falar. E aí é onde entra a fé em ação. Porque o passo primário é sobre o seu alimento. E agora, uma vez que você está bem alimentado, você precisa colocar a sua fé em ação para corresponder falando também. E aí Jesus, ele mostra um monte. Tá vendo o tamanho desse monte? Esse monte, ele diz muitas coisas contrárias, muitas coisas desfavoráveis. É o tamanho desse monte. Tem como você superar ele? Não tem. Mas se você disser, a condicional é explícita. Se você disser, decida falar. Decida falar contra as tempestades, como Jesus, ele falou contra aquela tempestade no meio da travessia. Decida liberar da sua boca aquilo que Deus diz sobre você. Ponto número 2. Fala. Fala. E aí, número 3, age de acordo com aquilo que você está falando. Corresponda. A sua vida, ela precisa autenticar o que sai da sua boca. Se a sua vida, se a sua a correspondência com a forma como você caminha não autentica o que sai da sua boca, então, eu vou ter que dar um passo atrás. Por quê? Porque essa confissão é vazia. Ela não está partindo de uma crença real. Entende? E aí a relação com o que Paulo fala aos Romanos. Exato. Então, espera. Se eu não estou correspondendo, vamos voltar aqui, porque tem algo que precisa ser melhor fundamentado dentro do meu coração. Eu entendo a importância disso. Então, se eu entendo, eu creio, eu falo. E eu não só falo, não fico apenas no campo daquilo que eu falo, mas eu ajo como quem crê naquilo que falou. Como se já fosse. Sim. Isso é fé. Crer naquilo que se espera. Né? Esperar as coisas que... Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1. A fé é a convicção das coisas que nós esperamos. A convicção daquilo que nós não vemos. A certeza daquilo que esperamos. Então, isso precisa ser uma realidade agora. Eu não estou vendo. Mas eu creio. Se eu creio, eu confesso. Se eu creio, eu ajo de acordo com aquilo que eu estou dizendo crer. Que é aquilo que eu estou confessando. Muito bom, muito bom. Então nós precisamos fazer uma aliança hoje com os nossos lábios e com os nossos ouvidos e com o nosso coração, com as nossas mãos. A gente integralmente vai sendo purificado a partir desse circuito. É um circuito. Que eu ouvi
encheu meu coração, agora eu tenho que falar Sim. a partir do que eu creio e agir de acordo com o que eu falo, para Sim. que haja coerência, para que haja alinhamento. E aí eu tenho certeza que a gente vai viver de forma Exatamente. muito mais poderosa em Deus, criando. Com certeza. Eu gosto de uma frase, tinha a irmã Marlene, faleceu agora há pouco tempo, Marlene Guerrato. Ficou famosa no Instagram nos últimos anos de vida. Sim. E é muito querida por nós aqui em Bragança, discipulou muitos de nós aqui. E ela dizia duas frases interessantes. Ela dizia que Deus cria o mundo pelas palavras. Sim. Deus criou o mundo pelas palavras. E as nossas palavras têm um poder parecido de criar o mundo em que a gente vive. Verdade. O nosso mundo tem muito a ver com as palavras que a gente, Sim. que a gente fala, né? E ela dizia uma outra coisa. Ela dizia assim, ó: ponha palavras no seu amor e ponha amor nas suas palavras. Você precisa transformar aquilo que você sente em palavras. Sim. É pôr palavras nos seus amores. Sim. Mas também não vá só falar sem colocar amor nas palavras também, né? Isso sempre marca o meu coração. Fico imaginando se hoje aqui dessa nossa conversa, cada lar, cada casa que tá ouvindo aí, se tornar um ambiente onde as palavras de Deus são ecoadas. Vida está sendo gerada. Imagina que quando você está declarando algo, tenta imaginar no campo visual um poder sendo liberado. O que está saindo da minha boca? Sim. É vida ou é morte? Sim. Vamos liberar mais vida. Sim. Diante das circunstâncias que se opõem com aquilo que nós estamos enfrentando, mas eu vou decidir liberar palavras, vou decidir declarar sobre os meus irmãos, sobre o meu ambiente, sobre a minha casa, aquilo que eu acredito. Eu vou usar esse leme para guiar esse navio para um bom lugar. E o resultado final é Jesus olhando para a mulher e falando: sua fé te curou. Muito bom. E eu queria que você orasse por pessoas que estão vivendo a partir de mentiras. E estão repetindo mentiras e vivendo escravidões, vivendo prisões. Porque eu creio que essa nossa conversa aqui vai ser cura para muita gente. E eu creio que nesse momento onde o Senhor está expondo o nosso coração, a gente está identificando algumas mentiras. Eu creio que a partir da palavra liberada, a partir disso que nós estamos gerando aqui nessa conversa, nessa exposição, que você orasse. Creio que há uma autoridade do Senhor para curar e para liberar pessoas que estão escravas, que estão presas e que estão cativas dentro de si mesmas por mentiras que ouviram. E hoje essa confissão vai gerar vida. Pode orar por nós, Vamos por orar. favor. Eu quero só dizer para você, especialmente você que está carregando dentro do seu coração palavras de maldição que foram liberadas, às vezes, especialmente por pessoas muito próximas de você. Mentiras que foram ditas e que ecoam dentro do seu coração até hoje. Talvez você esteja vivendo, crendo numa maldição que possivelmente estaria sobre a sua vida, mas eu quero te lembrar que a Bíblia diz que maldito seria aquele que fosse pendurado sobre madeira. E aquele que foi pendurado no madeiro, ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas mazelas, todas as suas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. A sua realidade está e ela é definida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu quero orar pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus agora, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão nos ouvindo agora, em qualquer lugar que elas estejam. Eu oro agora em nome de Jesus, Pai, que a realidade que o Senhor proporcionou para nós como novas criaturas em Cristo Jesus ecoe dentro do coração de cada uma dessas pessoas agora. Eu repreendo e eu declaro caído por terra agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus toda maldição lançada sobre os meus irmãos, porque o Senhor, Pai, levou sobre si a nossa maldição. Eu oro agora em nome de Jesus por sabedoria e por fogo no coração dos meus irmãos para buscarem na sua palavra aquilo que o Senhor diz que elas são, Pai. Eu oro que através desse processo de renovação da mente, elas vão se apropriar cada dia mais da identidade que elas têm
em Cristo Jesus, cancelando e deixando ir embora toda definição contrária àquilo que o Senhor diz sobre elas. Eu declaro cura chegando ao coração, eu declaro cura chegando à alma, eu declaro cura chegando aos corpos das pessoas que hoje estão enfermas por causa de palavras contrárias que foram lançadas contra elas. Eu oro pela sua sabedoria, pela consciência do poder que há no nome de Jesus e também, Senhor, pela consciência do Espírito Santo que habita nelas e que proporciona o fruto do Espírito para que elas possam agora, então, evidenciar, exalar o bom perfume de Cristo a partir desse presente que o Senhor nos deu, que é a sua presença. Eu oro também pela consciência dos meus irmãos e irmãs aqui sobre as declarações que nós fazemos sobre a vida dos outros. Eu oro por sabedoria para escolhermos as palavras. Eu oro por uma busca incessante, Pai, pela sua palavra, por aquilo que o Senhor, como bom Pai, diz sobre nós, para que então liberemos sobre a vida dos nossos irmãos, liberemos uns aos outros as palavras do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que as nossas línguas, esses lemes que o Senhor deu a nós, que eles sejam usados para a sua glória, guiando as nossas vidas e também gerando o futuro, determinando o futuro da vida daquelas pessoas que nos cercam, liberando palavras de vida. Essa é a minha oração, a minha declaração, em um nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Você receba essa cura que vem por meio da palavra e que você fale. Hoje, a palavra do Senhor para você é confesse, coloque para fora tudo que Deus tem colocado dentro de você. Eu tenho certeza que esse papo aqui, essa conversa tá mudando coisas na sua vida. A partir daqui, muita coisa vai ser diferente. Creia nisso, receba isso. E não faça só isso para você, ou não fique com isso só para você. Uma forma de você agir a partir do que você recebeu também é compartilhando esse conteúdo, tomando atitudes práticas. Então, a primeira atitude prática é muito simples: curtir esse vídeo, deixar um comentário, porque comentar é falar também. O que você escreve, né? Hoje é uma forma poderosa. Acho que a gente está falando de mais pelos dedos. Exatamente. Do que… Então, você quer começar já bem? Deixa um comentário aqui. Fala alguma coisa, comenta qualquer coisa aí, mas algo que seja verdadeiro, que você creu a partir daquilo que a gente está vivendo. Então, escreve aí: eu criei, por isso falei, eu tô crendo no que o Pai fala sobre mim, eu estou me desfazendo das mentiras. Amém. Comenta aí o que é verdade, confessa aqui nos comentários e faz isso chegar no máximo de pessoas possível. Compartilha em todos os grupos da igreja, da família, do trabalho. O conteúdo bom tem que ser compartilhado, porque é o que a gente estava falando aqui. Vai entrar em alguém e vai encher alguém do Espírito Santo, porque palavras assim curam. Então, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal para você não perder nada. E, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado pelo papo. Obrigado. Uma grande honra. Fica o convite para você voltar assim toda semana, quantas vezes você puder. E vai ser muito bom ter você aqui muitas outras vezes. Obrigado por você ter feito lá em São Paulo, na igreja. Obrigado, Mariana e toda a família United. Manda um beijo lá pra turma toda. Amém, tá bom. E que leva a nossa saudação de paz lá pra galera toda também. Muito obrigado. Deus abençoe você. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Então, é crer e falar. Oração. E saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente.